Um homem estava em situação de rua em Aparecida e durante a madrugada foi morto a pauladas. A pauladas. A polícia agiu rápido e prendeu o principal suspeito. Você acha que ele continua preso? Nós estamos falando de Brasil, minha gente. Nós estamos falando de morador de rua que morreu. E aí eu não sei se ele confessou o crime, se ele não confessou. Quem vai trazer os detalhes é o Lucas Rodrigues e vai tentar explicar para mim e para o pessoal que está em casa, Lucas, como é que esse rapaz que foi detido, acusado do crime, homicídio, matar paulada, crime violento, bárbaro, vai responder em liberdade só porque tem endereço fixo? Explica esse caso pra gente. Boa tarde. Uma notícia que não tem explicação, né, Nicolini? Que choca realmente, tanto pela brutalidade desse crime, bem como pela falha na justiça em liberar esse homem que foi preso ali por ter cometido esse crime. A polícia conseguiu chegar até esse homem logo depois do crime, poucas horas depois do crime, fez um trabalho rápido de investigação, conseguiu chegar a esse suspeito, mas infelizmente ele foi solto, Nicolini. O homem que foi identificado como Marco Antônio dos Santos de Castro, ele foi preso suspeito de assassinar esse morador de rua, essa pessoa em situação de rua na cidade de Aparecida, a pauladas. A justiça concedeu a ele liberdade provisória nesta terça-feira, Nicolini. O homem foi detido na madrugada de hoje por um policial militar apaisana que afirmou ter presenciado o crime. Esse policial estava ali no local do crime, nas proximidades, ele viu esse homem cometendo esse crime e aí pouco tempo depois conseguiu efetuar a prisão desse suspeito. Segundo o relato do boletim de ocorrência, no momento da prisão, o suspeito aparentava estar bêbado. Aí, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, esse suspeito tem 42 anos, ele passou por audiência de custódia na manhã de hoje, na manhã dessa terça-feira. Essa audiência de custódia, que é aquele procedimento de rotina para verificar se a prisão aconteceu de maneira legal, se aconteceu dentro dos conformes, e essa audiência de custódia também determina se a prisão será mantida ou não, Nicolini. E aí, segundo o TJSP, a Justiça concedeu a liberdade provisória para esse indivíduo sem fiança, Nicolini, e sem dar aí uma explicação clara do porquê que isso teria acontecido. Para continuar em liberdade, esse suspeito assinou apenas um termo de compromisso de comparecimento aos atos de processo que devem acontecer nos próximos meses. Se ele não comparecer, aí sim ele poderá ser detido novamente. Um pedaço de madeira que estava ensanguentado foi apreendido pela polícia. Acredita-se que esse objeto tenha sido usado para cometimento do crime. O corpo da vítima também está sendo analisado pelo Instituto Médico Legal, que está fazendo aqueles exames, né, Nicolini, para tentar identificar esse homem que foi assassinado. Ele não tinha documentos, não tinha nada ali, nenhum pertence no momento do crime, e agora a polícia tenta fazer a identificação dessa vítima. O nosso jornalismo aqui da Band Vale não conseguiu localizar a defesa do suspeito, né, a defesa desse acusado, melhor dizendo. Ele não conseguimos, né, nenhuma manifestação jurídica aí por parte da defesa dele, não conseguimos nem localizar a defesa, mas fica aí, Nicolini, esse crime e a liberdade, melhor dizendo, desse homem, desse acusado, sem explicação. Assinou apenas ali um termo dizendo que vai comparecer, né, nos atos jurídicos que devem acontecer agora nas próximas semanas, mas sem uma explicação clara, plausível do porquê que ele foi liberado após o cometimento de um crime tão grave, Nicolini. De acordo com o boletim de ocorrência, um crime que aconteceu por volta de meia-noite desta terça-feira foi numa rua bem próxima à rodoviária, ali de Aparecida. Como eu comentei, esse policial apaisana estava desembarcando ali no local, ele viu esse homem agredir por diversas vezes o morador em situação de rua, usando um pedaço de madeira, golpes que foram dados ali na região da cabeça da vítima. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o policial deteve o agressor, chamou reforços, acionou o resgate, só que aí foi constatado ali no local, quando o resgate chegou, que a vítima não sobreviveu aí a tamanha brutalidade e aí acabou falecendo por causa desses ferimentos que sofreu.
Um documento aponta que o homem acusado estava alterado, né, aparentando estar embriagado e com falas desconexas ali no momento desse crime. O homem, inclusive, chegou a tentar fugir, Nicolini, esse suspeito, mas, como eu comentei, ele foi detido por esse policial em flagrante que deu voz de prisão, chamou o reforço e aí ele foi encaminhado para a cadeia pública de Lorena e solto após essa audiência de custódia, Nicolini. Não temos nem palavras, Nicolini, para falar, né, sobre esse crime, tamanha brutalidade e também esse descaso da justiça, que com as provas, com o testemunho ali do policial que presenciou as agressões, esse indivíduo ser solto aí, mesmo após um caso com tanta brutalidade, um caso que assustou os moradores de Aparecida na madrugada de hoje e que chamou a atenção aí no noticiário, no nosso noticiário aqui na Band Vale durante todo o dia de hoje, mas é um caso que a gente também vai seguir acompanhando por aqui, Nicolini.